Hoje você vai aprender a fazer esse gel super concentrado feito com lisoforme, gente. Fica maravilhoso. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, hoje nós vamos começar a receita um pouco diferente, tá? Vou colocar aqui na minha bacia 200 ml de água em temperatura ambiente. Nós não vamos fazer a pasta à parte e depois adicionar na bacia. Vamos colocar tudo junto, para vocês verem que também dá certo. Coloquei aqui os 200 ml de água. Vou adicionar 175 gramas de soda líquida em escamas. Vou misturar até dissolver essa soda por completo aí nessa água, tá? Nós vamos fazer a receita inteiramente na bacia e vocês vão ver que dá certo também. Muita gente sempre me pergunta, Bernardo, posso colocar água fervendo na soda? Gente, pelo amor de Deus, não faz isso que vai levantar um gás e esse gás faz mal. Se já levanta com a água em temperatura ambiente, imagine você colocar água fervendo aí. Deus me livre. Então, água sempre em temperatura ambiente, porque ela vai ferver de qualquer jeito em contato com a soda cáustica. Estou aqui misturando, teve uma parte que estava meio empedrada, mas em contato com a água ela dilui. Vou misturar até que eu não sinta e não veja mais gruminho nenhum de soda cáustica, beleza? Já misturei, agora vou adicionar 500 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando, ele é novo, tá? Mas se vocês quiserem utilizar óleo usado, não pode conter gordura animal, senão não dá certo. Agora estou colocando em seguida 350 ml de álcool 70%. Vou ficar misturando aí até pegar ponto de traço. Para quem já tem experiência em fazer sabão e sabe fazer o sabão a partir do ponto de vela, pode fazer, ok? Mas como aqui eu faço para ensinar e dar certo, vamos fazer sempre o ponto de traço, que é sem erro, beleza? Vocês podem notar que eu estou misturando, já está mudando de cor, ele vai ficar transparente, ele vai pegar o ponto de vela que eu vou mostrar para vocês e depois ele vai começar a endurecer e ficar uma pasta, vai se transformar em uma pasta. Beleza? Ó, vocês podem ver que quanto mais eu misturo, mais reação dá. É desse jeito aí. Se a sua receita não tiver fazendo esse efeito, é porque algo você colocou errado, ou o álcool abaixo de 70%, ou a soda cáustica que você utilizou tem uma porcentagem menor. Mas pode ficar tranquilos que aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo uma tabela com as porcentagens das marcas mais famosas de soda cáustica. Então ali com certeza a tua vai estar. E você seguia, tá lá a porcentagem da soda e quanto você tem que usar. Beleza? Então podem ficar tranquilos, é só olhar a descrição. Ó, vocês podem ver que já pegou o ponto de vela. O ponto de vela nada mais é que é uma nata que se cria acima do sabão, tá? Acima do óleo, do álcool e da soda. É mais uma película, como vela derretida. Esse é o ponto de vela, por isso o nome. Agora, pegou o ponto de vela? Para quem sabe, pode continuar daí. Mas como vamos ensinar, vou fazer o ponto de traço. Então, vou acelerar o vídeo até pegar o ponto de traço para vocês verem que eu não fiz nada demais, só misturei. Bernardo, qual é o ponto certo de traço? Gente, o ponto certo de traço é uma pasta bem branca. Não adianta ficar amarelada. Se for para fazer em ponto de traço, você vai misturar até que ela fique bem branca, que nem vai ficar a minha aí no vídeo. Vocês podem ver que ela está amarelada, mas se eu continuar misturando, ela vai ficar bem branquinha. Cheguei no ponto, tá vendo? Esse é o ponto correto. Uma massa bem branquinha. Logo em seguida, vou adicionar
1 litro e 800 ml de água fervendo, tá? Se quiser, pode colocar logo 2 litros. Só estou colocando 1 litro e 800 porque é o que cabe aí nessa minha chaleira, beleza? Coloquei um pouco, vou dar uma misturada para ajudar já a derreter e depois vou colocar o restante. Você vai ficar misturando até que essa massa se dissolva por completo, que ela fique líquida novamente. Não pare de misturar até que isso aconteça. Ah, Bernardo, mas misturei e ainda continuam uns gruminhos no sabão que não está dissolvendo por nada. Não tem problema. Se for gruminhos pequenininhos, pode continuar a receita tranquilamente que vai dar certo. Se no final ainda continuar um gruminho ou outro, pode ficar tranquilo que enquanto for descansar, conforme o tempo for passando, ele dissolve sozinho. Beleza? Ó, coloquei uma parte da água, agora estou colocando o restante. Aí sim, vou misturar muito bem e assim começar a colocar água em temperatura ambiente. Atenção, uma coisa muito importante que eu posso ter achado a razão de muitos estarem errando nessa parte. Aconteceu comigo também. Por isso, vou passar para vocês. Quando eu falo água em temperatura ambiente, é uma água morna, sim, em temperatura ambiente. Agora, se você está num estado aqui do Brasil ou de outro país que esteja frio e a água da caixa d'água está descendo fria, você faz o seguinte: você pega o que você vai colocar na receita, dá uma mornada no micro-ondas, não precisa esquentar, é só quebrar o gelo, aí sim você coloca na receita, porque aconteceu comigo 2 vezes aqui em casa, porque eu estava fazendo sabão e aqui tá frio e a água estava descendo muito gelada. Então, isso é uma coisa que vocês devem se atentar. E quando vocês forem colocar água, é sempre aos poucos e misturando para não talhar, beleza? Primeiro eu estou colocando aqui esse copo de 600 ml de água em temperatura ambiente só para estabilizar a temperatura, para quebrar a água fervendo. Aí sim eu venho com o restante da minha água. Depois de ter posto os 600 ml de água morna, né, em temperatura ambiente, para quebrar a fervura desse sabão, agora sim, eu vou começar a colocar de 2 em 2 litros. Aqui eu já tenho minha garrafa de 2 litros, estou colocando e sempre misturando. Vocês vão começar a perceber que vai começar a engrossar. Não pode parar de misturar. E sempre no intervalo de uma garrafa e outra que você está colocando, você dá uma misturadinha por 1 minuto para ver se está realmente bem misturado a água com seu sabão. Já estou na segunda garrafa de água, tá? De 2 litros. Até agora foram 2 litros e 600 ml de água, que é os 600 ml que eu comecei a colocar primeiro. E vocês podem ver que ele está bem grossinho. É desse jeito mesmo. Vocês podem colocar água à vontade até chegar na textura que vocês desejam. Mas se vocês querem nessa textura que eu estou mostrando no vídeo, um gel bem grosso, vocês façam nessa medida de água que eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E aqui vai a terceira garrafa de água de 2 litros. Vocês podem ver que ele só tende a engrossar. Agora que ele vai dar uma afinada, porque aí já tem água demais. Aí sim nós vamos entrar com os outros ingredientes para dar uma potencializada nesse sabão e para dar uma engrossada a mais para ele render mais ainda. Beleza? Estou acabando de colocar essa garrafa aqui e já vamos para o próximo ingrediente, sem enrolação. Aqui eu tenho uma garrafa de 500 ml de lisoforme, tá? Esse sabão, tem gente que gosta de lavar roupa com lisoforme, colocar uma tampinha de lisoforme para deixar a roupa sem bactéria. Geralmente as pessoas fazem isso até para desinfetar máquina de lavar, que eu já ouvi falar. Então, vou colocar essa garrafa de 500 ml nesse sabão, porque vai potencializar o nosso sabão,
vai ficar com cheirinho de lisoforme e você pode usar para qualquer coisa, multiuso. Para quem gosta de lavar roupa, pode usar para lavar roupa. Quem gosta de usar para limpar a casa, pode limpar a casa tranquilamente. Beleza? Aqui eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente com 2 colheres de sopa de sal de cozinha. Vou adicionar na nossa receita para dar uma potencializada e engrossar, tá? Se você quiser substituir o sal pelo bicarbonato, que todo mundo fala que eu falo bicarbonato, pelo bicarbonato ou pela barrilha leve, vocês podem substituir, tá? Vocês podem ver que eu coloquei o sal com a água, já deu uma engrossada maior e virou esse gel bem grosso. É desse jeito mesmo que nós queremos a nossa receita. Se você quer fazer um sabão mais ralinho, mais sabão líquido, pode adicionar mais água. Agora, para deixar ele bem clarinho, vou colocar 50 ml de água sanitária. A água sanitária, além de ser um alvejante para as roupas, ela ainda clareia o sabão e também ajuda a engrossá-lo. Beleza? Coloquei água sanitária, misturo muito bem, deu mais uma engrossada no sabão e ficou esse gel. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar esse sabão descansando por algumas horas, ele vai dar uma clareada, vai ficar bem bonito. Aí sim eu volto com vocês com o resultado. E aqui está, gente, o resultado. Olha a diferença de cor, tá vendo? Tá um gel bem bonito, até mesmo para você fazer para vender. Todo mundo vai adorar. Não tem erro essa receita. Se você fizer o passo a passo, não tem como errar. Agora eu vou levantar ele aqui com um recipiente para vocês verem a consistência. Olha isso, gente. Não precisei colocar corante, não precisei colocar nada. O cheiro do lisoforme tá maravilhoso. Para quem gosta, é uma ótima receita. Tá vendo? Tá bem translúcido. Agora, vamos fazer o teste de espuma. Nessa minha água não tem nada, tá? Vou colocar um pouco de sabão e sacudir e ver se está fazendo espuma. Gente, recadinho para vocês. Para quem quer participar do nosso grupo de WhatsApp, lá a gente troca receita, tira dúvidas, tá? Acompanha receitas que vocês estão fazendo em casa, isso tudo. Vou deixar o link aqui na descrição para ser membro e lá tem o link do grupo do WhatsApp. Olha como faz espuma, gente. Maravilhoso. Recomendo que vocês façam aí. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa receita. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau.